Começando o Alerta Total para todo o Brasil pela Rede Família de televisão. Agora acho que eu já posso começar o programa, porque eu tenho uma informação para passar para você. Hoje é quinta-feira. Você já sabe que às quintas-feiras a gente trata aqui sobre um tema do nosso Alô Consumidor. E hoje nós vamos fazer aqui um alerta importantíssimo para a saúde e, olha, afeta principalmente crianças e adolescentes. Virou febre isso. É que um acessório inofensivo que acabou virando febre entre os mais jovens tem na composição um produto cancerígeno. Eu quero chamar a sua atenção. Atenção, pais, virou febre entre crianças e adolescentes na escola. Que produto é esse, Marcelo? Venha ver na reportagem, vem comigo. Manda pro alerta. O intervalo das aulas é um momento sagrado. Afinal, é a hora em que as meninas confeccionam as pulseirinhas coloridas, que viraram febre entre a garotada. Este também é o momento em que elas testam todas as habilidades que possuem com as mãos. Algumas contam com a ajuda de agulhas, outras usam a boca. Tudo vale a pena para deixar o acessório bem bonito. Vitória aprendeu primeiro e depois foi ensinando as amigas. Eu vi as pessoas fazendo e eu achei bonito, daí eu fui procurar assim como fazer, onde comprava. Daí eu comprei e comecei a fazer. Ela teve bastante trabalho para me ensinar, porque assim, eu não tenho uma habilidade muito na mão, mas eu aprendi. As garotas se encantaram tanto pelas pulseirinhas que a escola tinha se transformado em ponto de venda. Para futuramente, quando você precisar de algum dinheiro ou você precisar, você tem o dinheiro que você mesma conseguiu. Eu gosto, é um passatempo. Quando eu não tenho nada para fazer, eu faço as pulseirinhas. Eu dou também para as minhas amigas fazer aniversário, colares e anéis. E também vendo. Mas apesar do comércio lucrativo, a direção do colégio proibiu a venda das pulseirinhas. A gente entende a frustração delas, né? Mas a escola enxerga que elas não têm maturidade, elas, as crianças em geral, para lidar com situações comerciais. Muito embora, em outros contextos, é importante esse aprendizado, né, comercial, mas o ambiente escolar não é o mais adequado para isso. O grande problema é que as pulseirinhas contêm um material chamado fitalato. E no Brasil, a Anvisa permite que apenas 1% desse material seja utilizado. Mas as pulseirinhas coloridas possuem um teor muito acima do permitido. A Anvisa, através de determinações, ela estabelece uma concentração máxima de fitalato em 1%. Nesse tipo de material aí, nessas pulseiras, eles colocaram, ou tem sido encontrado, valores de até 40%, portanto, muito acima. A notícia deixou as crianças desanimadas. Vocês sabiam que esse material que é feita a pulseirinha é cancerígeno? O nosso trabalho meio que foi por água abaixo. Na opinião do químico, as pulseirinhas deveriam ser retiradas de circulação imediatamente. Em função dessa faixa de concentração muito acima do limite permitido, elas são bastante perigosas para o uso prolongado em crianças. O melhor a ser feito é retirar do mercado e fazer a verificação correta do teor desses fitalatos que estão presentes nesses materiais. Olha, virou febre em todo o Brasil. As crianças estão levando essas chamadas pulseirinhas e comercializando entre elas ali. Ah, você faz a pulseirinha, eu pago R$2, toma aqui, toma R$1. Existia até esse comércio, que também eu até concordo com o professor. Acho que nessa idade a criança não precisa ainda ter esse vínculo comercial para poder aprender a comercializar. Talvez num outro momento da sua vida. Mas o mais preocupante para nós, os pais, e eu inclusive tenho uma filhinha lá de 9 anos, que está fazendo hoje aniversário, minha querida Raíssa, ela chegava para mim e dizia, estou falando até como pai agora aqui, pai, olha as pulseirinhas que eu sei fazer, estou levando lá na escola, todo mundo está pedindo para mim fazer a pulseirinha. Então, quer dizer, nós jamais imaginamos como que é a situação que muitas vezes nos pega de surpresa.
Porque você, pai, e estava acostumado lá a comprar essas para sua filha, para o seu filho fazer a chamada pulseirinha, que estava virando febre nas escolas, fomos surpreendidos recentemente com esta informação. E aí entra o papel dos fiscalizadores. E é isso que eu quero saber. Qual o papel do PROCON, por exemplo? Do papel da fiscalização? O que tem que se fazer numa hora dessa com essas informações que são reais e verdadeiras? Isso aqui não é conta da carochinha, não. Porque os químicos, profissionais da saúde, atestam e confirmam que a tal da pulseirinha tem produto cancerígeno e pode trazer consequências para os nossos filhos, como bem disse e mostrado no trabalho brilhante também da nossa repórter Graziela Félix. É uma pena por um lado, a gente viu aí a frustração das crianças, mas numa hora dessa, a saúde e o bem-estar delas vale muito mais. Vem aqui para mim porque, olha, eu quero mais uma vez pedir a sua licença, a sua permissão para poder entrar aí na sua casa. E hoje uma conversa especial com os pais. Você que é pai, você que é mãe, sabe do que nós mostramos aqui, da chamada febre das pulseirinhas. Eu quero conversar a respeito desse tema de hoje no nosso Alô Consumidor. E para fazer mais uma vez o Alô Consumidor desta quinta-feira, está comigo meu amigo, doutor Sérgio Santoro. Como é que tá, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Prazer, satisfação imensa recebê-lo mais uma vez aqui hoje. Olha, o assunto hoje, o negócio virou febre mesmo em todo o Brasil, as chamadas pulseirinhas com as nossas crianças, os nossos filhos aí, promovendo e fazendo as pulseirinhas, não é, doutor? Você sabe, Marcelo, que de tempos em tempos no Brasil criam-se modismos, e modismos que vêm de fora. Esse, por exemplo, vem da Inglaterra. Começou lá, se espalhou aí por uma boa parte do mundo e chegou ao Brasil. No ano 2000 aconteceu isso, aí passou e tal, e agora aconteceu de novo. Essas pulseirinhas, Marcelo, vêm da China, então ninguém sabe a composição. E aí, como começou na Inglaterra, uma empresa na Inglaterra fez a análise e comprovou que tem substância que transmite doenças gravíssimas como cancro, transmite câncer, enfim. Principalmente quando você põe na boca ou deixa muito tempo em contato com a pele. Então, é um caso de saúde pública. Principalmente tem que tomar muito cuidado. E daqui a pouco o doutor Sérgio vai falar também como é que o PROCON pode agir numa hora dessa. Mas eu quero conversar com você aí, pai, mãe, que está preocupado com esse assunto, com esse tema que acabou até surpreendendo muita gente, mas depois, quando foram investigar, foram inclusive com técnicos da saúde, a gente percebeu que a coisa é grave, é preocupante, por causa dessa chamada dosagem acima do teor permitido, né? Desse produto que vai nessas pulseirinhas e que pode trazer aí consequências até cancerígenas aos nossos filhos. Deus nos livre de uma situação como essa. Nessa hora, vale muito mais o rigor mesmo para recolher as chamadas pulseirinhas e para proibir as vendas. Mas e você? Já vivenciou, já sabe de algum caso? Aí na sua cidade essas pulseirinhas também têm virado febre? Qual o depoimento que você poderia fazer com que nos ajudasse a fazer o alerta total aqui da Rede Família de televisão? Vamos conversar com o cidadão, com o telespectador, sempre inteligente da Rede Família de televisão. Alô, boa tarde. Tem alguém boa ali? Tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Eu falo aqui de Santa Catarina. Assim, eu tenho netos, né, netas, e essas crianças, assim, tudo que eles e os outros usando, eles querem também fazer, copiar. E às vezes os pais conseguem, mas não adianta, conselho. É igual quando veio o computador. Aí depois veio mais coisa, veio tablet, veio mais coisa. Tudo isso eles têm. Eles levam para o colégio, eles não respeitam os pais. Eles, em vez de estudar, eles querem fazer coisas que não precisam fazer. E tanta coisa assim errada, eles têm que atender os pais, né? Tem que atender o conselho dos pais. Porque eu tenho um neto que faleceu, ele era bem aconselhado, tudo, um menino bom, trabalhador, mas por causa de mal companhia aconteceu coisas ruins com ele. E, então a gente tem muita tristeza dos filhos não respeitar mais os pais, não obedecer os pais.
A gente tem muita paixão sobre isso, sabe? Por causa que as pessoas botam os outros a perder. Como é que é seu nome? É Ruth Hells. Ruth, qual a sua cidade aí em Santa Catarina? Eu moro em Santa Catarina, Santa Rosa do Sul. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pelo A seu gente tem muita tristeza da perca desse meu neto. Os pais nunca se recuperaram, porque assim os outros botam os outros para perder. Então as crianças teriam que ter mais atenção nos pais. Eu acho isso. Muito obrigado pelo seu depoimento. O telespectador que nos ajuda a fazer o alerta total. Muitas vezes, doutor Sérgio, nós pais também vemos aí as chamadas febres na escola, mas nós somos acomodados. A gente também não procura muito saber, né, o que tem por detrás daquela chamada febre, não é verdade? Então, mas se entende, como a catarinense falou, dos modismos, computador, celular, etc. Mas quando o modismo vira questão de saúde pública, tem que tomar cuidado. Não adianta o filho querer usar uma coisa que sabe que vai fazer mal, que pode transmitir doença. Isso está comprovado por exames que se você deixar muito tempo no teu pulso, aquela elástico de silicone que vem lá da China, que a gente não sabe o que tem no meio, muito tempo em contato com a pele, vai transmitir doença, Marcelo. Então, é um modismo perigoso, já não é um modismo normal, computador, celular, é perigoso. E aí não tem jeito, tem que chegar no filho, nós que temos filhos, inclusive pequenos, chegamos, parou, tira, porque isso aí, a gente quer o melhor para o filho da gente. Você viu a catarinense, que ela lamenta, dos pais, ninguém quer, a gente fica inconformado, mas a gente tem que privar pela saúde, pela educação e pela proteção aos nossos filhos. Você de casa, telespectador da Rede Família e Televisão, me ajuda a fazer o alerta total, dando um depoimento, como mostrado agora há pouco pela Ruth, lá de Santa Catarina. Mas se você tiver alguma pergunta também, comentar a respeito dessa febre que virou com as chamadas pulseirinhas, onde as crianças levam nas escolas, elas mesmas produzem essas pulseirinhas, até estavam aí comercializando, que aí é um outro ponto de vista para a gente também conversar, mas fica aí o alerta e a responsabilidade também, como é que age nessa hora os fiscalizadores para estarem até recolhendo essas pulseirinhas. Mais um telespectador da Rede Família de Televisão que conversa comigo. Alô, boa tarde. Alô. Oi, com quem eu falo? Oi, com a Vera. Vera, você fala... Balneário de Camboriú, a sua amiga. Ah, minha amiga Vera, nossa amiga Vera da Rede Família e Televisão. Querida, nossa... o filho está mandando um abraço, a gente está aqui junto contigo como todos os dias, que já você pertence à nossa casa aqui, entendeu? A gente não almoça sem você. Muito obrigado, Vera, muito obrigado. Tá. Um abraço aí para o meu amigo Cídio aí e para todo o povo de Santa Catarina, nossa querida e linda Balneário de Camboriú. Receba aí nosso abraço, nosso carinho, viu, Verinha? Tá bom. A respeito dessas pulseirinhas, eu acho assim, ó, não deveria nem entrar no nosso país. Acho que a fiscalização tinha que ser feita já, negócio de exportação, né? Deveria ter um órgão, cada vez que viesse esses containers aí de navio aí, então que viesse são os produtos que vêm da China, Verinha. Coisas de fora, acho que deveria ter uma fiscalização já para que não entre no nosso país. Porque depois o mal está feito e é assim, ó, sabe como é que é criança, né? Eles escondem, né? Fazem escondido porque acha bonitinho, né? Eles não têm tanta noção como a gente tem do perigo que é. Então, fica meio complicado, sabe? A gente tem netos, né? Fica bem complicado. Eu acho que deveria realmente as autoridades prestar mais atenção no que entra dentro do nosso país, né? Além das outras porcarias que a gente sabe que entra. Então, acho que, não sei, é uma opinião minha. Pois é. Eu achei interessante essa sua colocação. Muito obrigado, viu, Vera? Um beijo para você. Um abraço para o Cídio. Nossas crianças já comem tanta porcaria por aí, né? A alimentação, se a gente pegar aí as pessoas mais antigas, não é a mesma de agora. E ela coloca um ponto, doutor Sérgio, até interessante, porque o que ela está querendo dizer é o seguinte, Marcelo, se tivesse no nosso país um órgão, aqueles que fazem a devida fiscalização, quando o produto vem para o Brasil, porque vem de fora, normalmente esses produtos vêm da própria China, quando vem de fora já não deveria ter alguém que pudesse falar, peraí, isso daqui
daqui não pode entrar no Brasil, isso daqui vai provocar algum problema para as crianças. Deveria ter ou tem algum tipo de fiscalização nesse sentido, doutor Sérgio? Então, já existe parecer da Anvisa e da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, mas não tem determinação. Nem do PROCON ainda tem determinação para recolher isso das lojas. E tem controle, doutor Sérgio? Dá para ter um controle numa situação como essa? Não, é complicado, você viu, a criança esconde realmente, a criança... Mas as lojas, se você começar a recolher nas lojas, o que a lei prevê? Se vier determinação, loja continua vendendo, vai lá, multa, recolhe, apreende, continua vendendo, vai interditar e lacrar o estabelecimento, porque você está pondo... Porque o grande perigo, Marcelo, eu queria até, quem está nos vendo, muita gente deve estar assustando, Marcelo, que está nos vendo, diz, olha, mas como é que faz mal? O grande perigo é contato na pele e uma criança pequena colocar na boca. É aí que entra o grande problema da transmissão de doença. E nós vemos na reportagem da Graziella que crianças estavam, inclusive... Exatamente, me chamou a atenção, isso. Na boca. Não era na agulha, ela fazia ali o... Exatamente. Imagina o risco, você imagina o risco. Pois é. A participação do telespectador da Rede Família e Televisão. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, com quem eu falo? Boa tarde. Oi, com quem eu estou falando? Bernadette. Bernadette, você fala de onde? Cataguases, Minas Gerais. Alô, Minas Gerais! Povo de Santa Catarina, povo de Pernambuco, pessoal do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, ligam demais aqui na Rede Família e Televisão. Muito obrigado pela sua participação, o seu depoimento, querida. Eu sempre te assisto, quase todos os dias que eu posso, eu te assisto. Muito obrigado. Eu gostaria de saber que tem muitas mães que colocam esse elástico de silicone no cabelo das crianças, fazem até penteados com esses elásticozinhos de silicone. Também é perigoso? Tá, vou repassar essa pergunta, se o PROCON, né, no caso, muito obrigado, querida, pela sua participação, deu para entender a pergunta dela e se já chegou, de repente, alguma notificação desses tipos de produtos que ela está mencionando. Dentro das orientações que o PROCON tem, no cabelo não faz diferença. Olha a diferença. Não é você prender um cabelo que tem perigo. O perigo é contato com a pele, Marcelo. Que aí então, tem a contaminação pelos poros, né? Exatamente. Fica tranquila aí a nossa mineira, e que no cabelo pode ser usado, entendeu? Vamos deixar claro, o perigo é contato com a pele, não é com o cabelo. Boca, pele, etc e tal. Tá bom, a gente já chegou num consenso aqui de que não existe o controle, que é muito difícil fazer com que esses produtos não cheguem ao nosso país. E com as consequências mostradas, já chegaram essas pulseirinhas na mão das nossas crianças nas escolas. A partir daí, doutor Sérgio, de que forma o PROCON atua? Então, o PROCON está aguardando uma determinação oficial que deve vir agora nos próximos dias, no máximo acho que até a semana que vem, onde a gente deve recolher isso do mercado. Dessas lojas de R$ 1,99, camelôs, lojas de bijuteria, onde vende esse tipo de material. Eu não tenho dúvida que o PROCON, que é proteção ao consumidor, querendo proteger o cidadão, vai tomar uma atitude mais drástica, proibindo. E a ANS e a Anvisa deve fazer a mesma coisa, proibindo a importação disso. Para você começar a coibir, Marcelo, que se espalhe ainda mais esse risco na saúde das pessoas. Tá? O PROCON deve fazer uma grande operação nesse sentido. Tá certo. Mais uma participação para mim e para o Merchan, mais uma participação, telespectador que fica aguardando na linha, vamos ver se a gente consegue atendê-lo. Alô, boa tarde. Alô? Oi, quem fala? É a Cristiane aqui do Ceará, em Fortaleza. Alô, pessoal de Fortaleza, obrigado. Obrigado, Cristiane. Eu queria tirar uma dúvida, como eu tenho 2 filhinhos em casa, e eles são apaixonados por essas pulseiras. Só que aqui no Ceará não é essa pulseira que está passando aí na reportagem, é uma que já compra feita, ela vem no silicone, num plásticozinho. Também é da China. E essa também está tendo problema. Eu entendi o seu depoimento, o seu comentário. Obrigado, querida, pela sua participação. Tá, porque aqui no Ceará a gente escuta todo dia o seu programa, tá? Em Fortaleza. Alô, Ceará, alô, Fortaleza. Opa, uma hora eu vou passear aí também em Fortaleza. Eu moro numa cidadezinha do interior, 80 quilômetros de Fortaleza, na cidade de Pentecoste. Entendi. Tá certo. Uma hora eu vou passear aí, tá bom? Tá, ok. Seja bem-vindo aqui em nossas praias
Um abraço para toda a população cearense. Obrigado, querida, pela sua participação aí. Doutor Sérgio. Marcelo, primeiro, como eu adoro o Ceará e adoro Fortaleza, mas eu não posso dar uma notícia boa para você. Você que compra essa pulseirinha que vem embaladinha no plástico, etc., é a mesma pulseira que está sendo proibida, ela tem a mesma substância. Então, ela tem que tomar cuidado, porque não é o fato de vir pronta que ela não vai correr o mesmo risco que é corrido dessas. É chinês do mesmo jeito, Marcelo. Esses produtos chineses que invadem, infelizmente, o nosso Brasil. Vou pedir aí uma paciência com o telespectador que vai voltar a falar com a gente, porque agora já estamos de volta. Eu quero chamar a sua atenção, nós recebemos aqui da produção do programa Alerta Total, até pelas ligações que nós estamos recebendo, muitos pais estão assim preocupados com o tema de hoje do quadro Alô Consumidor. E o assunto é muito grave, é sério, pode trazer consequências terríveis para as nossas crianças. Então, diante da seriedade desse assunto, nós vamos continuar aqui hoje, um pouco mais o quadro Alô Consumidor, devido à seriedade desse tema. Nós vamos ouvir mais telespectadores e aproveitar a presença do diretor do PROCON para dar mais esclarecimentos a respeito desse assunto sério. O assunto é sério. Dá licença. Tirar pulseirinha é perigoso. A pulseirinha é perigosa? Mas essa aqui não é perigosa. Você está querendo já a pulseirinha do homem, né? Você faz eu passar o maior carão aqui no programa, até pro nosso convidado. Pode tirar porque é perigoso. Esse é um cadeado tem aí. O homem tem um cadeado no negócio aí. Não dá para sair. Ele tem a chave, ele tem o número do... Doutor Sérgio, vou traduzir, porque às vezes ele fala um pouco, ele está dizendo que é perigoso, que vai precisar ficar com ele, a pulseirinha, porque ele vai dar um outro destino, tá bom, doutor Sérgio? Isso aqui é muito óbvio, isso aqui eu vou fazer na platita. Depois o senhor vai acertar as contas? Não pode. Acertar com ele. Depois o senhor acerta as contas com ele. É peligroso. Mas eu estou falando que o assunto é sério. Você que tem aí em casa um depoimento como mãe, como pai, está preocupado também. Marcelo, eu estou preocupado com isso. Por isso que a gente está estendendo, é exatamente por isso que a gente está estendendo o assunto aqui para você na Rede Família Televisão. Eu acho que essa pulseirinha do Dr. Sérgio já era. Se essa tinha problema ou não, acho que essa ele não recupera mais essa pulseirinha. O telespectador para falar comigo, vamos ao telespectador. Me faz eu perder até a concentração do programa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Aqui é Cristina de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Muito obrigado pela sua participação. O seu depoimento, o seu comentário a respeito do tema de hoje. Aqui, esse problema dessas pulseirinhas, a Secretaria de Educação também tem que entrar nisso, orientar as escolas também. Secretaria de Educação, né? Isso. Tem que ter um alerta aí. Justamente, porque eu acho que não é só os pais também em casa. A escola também tem que ter orientação. Uhum. Entendeu? E tem mais também, não é só essas coisas, tá certo. Tem que ter nos postos de capitania, tem que ter. O PROCON tem que agir sobre o que entra no Brasil. Mas tem alimentação que entra errada. Entendeu? Não é só essas coisas de criança, pulseira. Tem mais coisas que a gente ainda não definimos ainda. Mas tem mais coisas. Entendeu? O que é do Brasil. Então eu acho que a fiscalização tem que ter mais, muito rigorosa. Está focalizando outras coisas e deixando isso aí que está acontecendo passar em aberto, de largo. É isso aí que, na minha opinião, eu acho que a fiscalização tem que ser muito rigorosa. Principalmente com as escolas. Entendi. Porque não adianta só mais olhar. Entendi. Muito obrigado pela sua participação. Doutor Sérgio, as escolas, nesse caso, elas recebem alguma determinação para recolher essas pulseirinhas das crianças? Como é que funciona isso? É muito complicado, né? Eu concordo em partes com o que a telespectadora falou. Acho que tem que haver uma união. A ANS, a Anvisa, PROCON, Secretaria de Educação, Ministério da Educação. Olha,
Tem que haver uma união para dizer, olha, isso faz mal, então vamos baixar uma... Não proibir o celular na sala de aula. Há uma proibição, embora a gente usa meio disfarçado e tal. Mas proibiram. Tem que proibir a pulseira. Se está comprovado que vai transmitir doença, tem que proibir a pulseira. Olha, esse assunto é muito sério. Eu vou até sugerir aqui à produção do programa, se a gente tiver condições na semana que vem, viu, Gustavo? Foi uma ideia que veio aqui agora na cabeça. Aqui é programa ao vivo, a gente tem essa liberdade, ainda bem, de passar aqui e conversar com a nossa produção também. Uma psicóloga, talvez. Como é que... Agora há pouco estava o nosso câmera aqui, o Boro estava preocupado. Como é que eu vou explicar para minha filha de 6 anos, doutor Sérgio? Como é que eu vou explicar isso para ela, que ela não pode usar a pulseirinha, porque ela adora a pulseirinha, virou febre com as crianças. Então, de repente, até uma opinião de uma profissional da área, da psicologia, para como é que você... Não é simplesmente chegar, daí você não pode usar. Eu acho que a criança tem que ter maneiras de você poder explicar para uma criança, não é, doutor Sérgio? É muito complicado. O Câmara falava de uma filha, Sim, até eu perguntei dava a idade, depoimento, né? 6 anos. Como é que você vai convencer uma criança de 6 anos se aquilo que ela adora faz mal para a saúde? A cabeça dela não está preparada. Sim. Aí o pai e a mãe falam, não, mas não pode. Mas por quê? É um problema muito sério. Por isso que tem que evitar que essas porcarias não entrem da China para cá. Para se evitar que o pai e a mãe tenham que sofrer com a criança, com o seu filho pequeno, sua filha, etc. e tal. Porque quem que tem que zelar pela saúde dos filhos? Os pais. Não tem outra pessoa. Não é a escola, a diretora, ela vai ajudar, mas quem vai zelar é o pai e a mãe. Agora, vamos colocar uma outra situação. Deixa eu atender o telespectador, que eu já vou falar uma outra pergunta aqui, vou emendar uma outra pergunta para o doutor Sérgio. Mais um telespectador para falar comigo. Hoje nós estamos liberando o tempo maior para conversar com o telespectador, diante da seriedade. Tem muita gente ligando. A produção está me dizendo que os telefones aqui estão bombando, de pais querendo se posicionar, falar a respeito dessa febre que virou em todo o Brasil, a chamada pulseirinha. A participação do telespectador. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Vanessa. Vanessa, você fala de onde? Campinas. Campinas. Alô, Campinas. Vanessa, o seu comentário a respeito desse tema de hoje. Então, justamente uns minutos atrás, meu filho tinha me falado sobre a pulseira. E na escola dele estava febre. E eu vi aqui a reportagem de vocês e falei para ele. Olha, vamos esperar um pouco para a gente ver a vericidade de tudo que está sendo falado, né? Uhum. E eu acompanhando melhor a reportagem, eu acho assim, eu tenho 2 filhos e a gente tem que explicar para o filho e ensinar para o filho que eles não podem viver pela moda, né? De repente na escola do meu filho mais velho, por exemplo, a moda é usar piercing. Eu não sou a favor. Então eu acho que eu posso ensinar o meu filho, olha, não é o momento. A pulseirinha, filho, tem um produto que te faz mal. Eu não sei, assim, eu vi essa outra mãe falando, como que eu vou convencer? Peraí, se seu filho tem diabetes, ele não pode comer açúcar, ele pode ter 5 anos, ele vai ter que aprender que não pode comer açúcar. O problema de hoje é que as crianças, elas matam mais que os pais. E há uma grande dificuldade hoje dos pais dizerem não. Por exemplo, o meu filho, eu falo para ele, você não tem idade para jogar um jogo GTA. Uhum. E não joga. Graças a Deus, até hoje, ele vai fazer 13 anos, ele não joga. Porque ele sabe que não é para a idade dele. Então, eu acho que vai da gente ensinar para os filhos que não dá para fazer tudo o que quer. As coisas, aparentemente, são boas. É bonitinha a pulseirinha, mas a consequência é ruim. A droga também é uma coisa boa, gostosa, dá uma sensação boa, mas o fim vai trazer uma consequência ruim. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa ensinar as crianças, a partir de pequenas, que nem tudo que parece que é bom, nem tudo que é bonito. A consequência depois pode trazer coisas sérias para a vida toda. Eu agradeço o seu comentário, o seu depoimento como mãe, até nos ajudando e ajudando, eu tenho certeza que com esse depoimento ajudando outros pais. É claro que a gente tem que impor limites, não é? Mas aí tem a questão da personalidade, cada criança é de um jeito, a questão da diferença de idade, da maneira que você explica para uma, você não explica para outra
da maneira que você explica para uma que tem 10 anos, não explica para outra que tem 4, 5. Eu acho que é mais ou menos a gente tentar encontrar aí o bom senso das coisas. Mas o que eu iria perguntar para o doutor Sérgio é a questão, tudo bem, baixa-se uma regulamentação, está proibido a comercialização, o PROCON recolhe as pulseirinhas dos lugares que normalmente vendem essas pulseirinhas, se o camarada continua infringindo a lei. Se foi baixada uma regulamentação, eu sou lá um proprietário de uma loja, passei algumas coisas que eu tinha lá para o PROCON, foram lá recolher o material, mas eu fiquei guardado lá com mais um tanto. Baixou a poeira, doutor, daqui a pouco ninguém fala mais nada. Opa, eu vou voltar lá a comercializar a pulseirinha, porque sempre vai ter alguma criança que vai vir aqui interessada na tal da pulseirinha. E aí? Aí isso é crime contra o consumidor, da interdição do estabelecimento, é caso de polícia, inquérito policial, processo criminal. Você está descumprindo uma ordem, de preferência federal. Eu quero até aproveitar, e a Vanessa de Campinas, vou até emendar aqui, eu assino embaixo o que você falou, eu como pai, você é pai, eu sou pai, como pai, eu assino embaixo. Criança não pode mandar... A questão de impor limites. Né? Impor limite. Criança não pode mandar no pai e na mãe, Marcelo. Então, você viu, meu filho não joga aquilo que eu não quero, meu filho não faz... Tá certo ela. Se você passar a mão na cabeça, então você vai deixar o teu filho sujeito a uma doença, numa pulseirinha, num silicone, só porque ele quer. Não, tá certo ela. Então, é o limite, entendeu? E no complemento, se continuar desrespeitando a loja, ou seja lá quem for, vai sofrer consequências. É lei. Não pode. Lei foi feita para ser cumprida, Marcelo, não discutida. Bom, então a partir de agora, só para a gente dar uma pincelada final aqui no assunto, a partir de agora os PROCONs aguardam o quê para poder fazer aí a apreensão desse material, doutor? Aguardam determinações oficiais de como agir nesse caso, ou se vai a apreensão, ou multa, ou interdição, enfim. A gente depende de orientações oficiais, PROCONs de todo o país, não estou falando só de São Paulo, tá? Do país inteiro. Cabe ao PROCON e à vigilância também, viu, Marcelo? Não é só o PROCON. E os nossos professores, a Secretaria de Educação, as escolas também vão ter que fazer a parte da cooperação. Mas finalizando, eu gostaria de dizer para quem está me vendo, você que é professor, coordenador, orientador, olha, fique alerta, oriente as crianças na escola, os adolescentes. Tudo que é modismo, você viu o que ela falou? Nem sempre o modismo é bom. Droga dá uma sensação legal, mas é contra a lei, acaba com a saúde e é uma sensação bacana. É por isso que ela é proibida, porque se não fosse proibida não seria droga, né? Então a mesma coisa, pulseirinha é muito bonito, mas ela tem riscos e com riscos são complicados. Eu não sei se tem alguém aguardando na linha ou se a produção lá já cancelou as ligações, porque a gente está partindo para o finalmente aqui. Mas até em respeito, às vezes, ao telespectador que está aguardando, né? Deixa eu ver se tem mais alguém na linha. Se não tiver, tudo bem. Eu agradeço aqui a presença do doutor Sérgio. Deixa eu ver se tem mais alguém na linha que, de repente, está aguardando para poder participar do Alerta Total aqui pela Rede Família, nesse tema de hoje, que é muito sério e tem deixado os pais aí bastante preocupados a respeito das chamadas pulseirinhas. Só mais um telespectador, se estiver aguardando a linha. Não tem ninguém? Não tem ninguém? Tá, então a gente quer aqui agradecer. Tem mais um, ô produção? Tem mais um. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Eu acho que caiu a ligação, então a gente quer aproveitar aqui. Eu quero agradecer. Eu sei que as linhas hoje congestionaram da Rede Família e Televisão. Você que não conseguiu, a gente agradece da mesma forma. Continue nos ajudando. A gente quer agradecer também aqui pela brilhante participação do Dr. Sérgio Santoro, diretor do PROCON, por essa presença que sempre traz aí informações importantíssimas, como hoje, até com uma prestação de serviço ao nosso telespectador. O senhor tem uma missão pela frente, é recuperar a sua pulseirinha, que aquela não é cancerígena, custa caro aquela, e o senhor vai ter que armar... Aquela não é ilá, não, aquela é ouro mesmo. Mas eu queria agradecer e quero, encerrando a nossa participação, quero mandar um alô muito especial para uma telespectadora da cidade de Rio Claro, São Paulo, a Vanessa Campos,
que está ligadinha no Alerta Total diariamente. Aí, grande abraço. Muito obrigado. Um beijo especial aí, carinhoso, para a nossa cidade de Rio Claro. Algumas pessoas me perguntam, é verdade que o Marcelo Hartmann nasceu em Rio Claro? É verdade, sim. Eu sou rio-clarense, nascido aí na Cidade Azul. Aproveito para mandar um beijo especial para todos os telespectadores da Rede Família de Televisão. Doutor Sérgio, por gentileza, cumpra a sua missão de tentar recuperar a sua pulseirinha. Aí, eu acho que o doutor Sérgio já vai conseguir recuperar a pulseirinha. Olha, nós vamos dar uma pausa rapidinho e daqui a pouco tem mais Alerta Total.